A superposição de onda também é chamada de interferência em alguns casos. É o fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, gerando uma onda resultante igual à onda algébrica das perturbações de cada onda. Imagine uma corda esticada na posição oriental, ao serem produzidos pulsos de mesma largura, mas de diferentes amplitudes nas pontas da corda, poderá acontecer uma superposição de duas formas. Na primeira situação, como estamos vendo, os pulsos são dados em primeira fase. No momento em que o pulso se encontram, suas elongações em cada ponto da corda se somam algebricamente, sendo sua amplitude elongação máxima a soma das suas amplitudes. Após esse encontro, cada um segue na sua direção inicial, com suas características iniciais conservadas, como vemos na imagem. Este tipo de superposição é chamada interferência construtiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente aumentada em módulo. Na situação 2, os pulsos são dados em oposição de fase. Na primeira imagem, novamente, ao se encontrarem as ondas, suas amplitudes serão somadas, mas podemos observar que o sentido da onda de amplitude A1 é negativo em relação ao eixo vertical. Portanto, A1 é menor que zero. Logo, o pulso resultante terá amplitude igual à diferença entre duas amplitudes. Sendo que o sinal negativo está ligado à amplitude e à elongação da onda no sentido negativo. Após o encontro, cada um segue na sua direção inicial, com suas características iniciais conservadas. Este tipo de superposição é chamado interferência destrutiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente reduzida em módulo. A superposição de ondas periódicas. A superposição de ondas periódicas as ondas periódicas ocorre de maneira análoga à superposição de pulso, causando uma onda resultante com pontos de elongação equivalente à soma algébrica dos pontos das ondas sobrepostas. Aí na figura, como estamos vendo, mostra a sobreposição de duas ondas com períodos iguais a amplitudes diferentes, 1 e 2, e ao serem sobrepostas, resultam em uma onda com amplitude equivalente às suas ondas 3. Este é um exemplo de interferência construtiva. Um exemplo de interferência destrutiva mostra a interferência destrutiva de duas ondas com mesma frequência, a mesma amplitude, mas em oposição de fase 1 e 2, que ao serem sobrepostas resultam em uma onda com amplitude nula a 3. A superposição de ondas bidimensionais
Imagine duas ondas bidimensionais circulares geradas, respectivamente, por uma fonte 1 e 2, com amplitudes e frequências iguais, em uma concordância de fases. Nessa figura, estamos vendo aí, né, a esquematização da interferência causada como na figura, né? Na figura onda da esquerda, tem cristais representados por linhas contínuas, pretas, e vales por linhas tracejadas de vermelho. E ondas da direita tem cristas representadas por linhas contínuas verdes e vales por linhas trajadas azuis. Os círculos preenchidos representam pontos de interferência construtiva, ou seja, onde a amplitude das ondas é somada. Já os círculos em branco representam pontos de interferência destrutivas, ou seja, onde a amplitude é subtraída. Estamos vendo agora aqui uma equação de pulso, onde o T é a intensidade da força que traciona a corda, e esse U é a densidade linear da corda. Aí vemos também a massa, né? E o volume. O V representa o volume. Volume é igual a raiz quadrada de intensidade sobre densidade. Se eu aumentar a tração, como vocês estão vendo aí o T, esse T, se eu aumentar essa tração, o som da corda, né? Se a gente for usar um violão, por exemplo, vamos fazer aqui como se estivéssemos usando o violão. Se eu aumentar a tração, o som da corda vai ficar cada vez mais aguda. Quanto mais o traçado fazer a tração, mais a corda fica esticada e mais rápido o pulso atravessa e maior é a frequência. A frequência produzida, né? Agora, com relação à intensidade linear, que é a massa sobre comprimento, como vocês estão vendo aí, esse M, né? Sobre o C aí, que significa comprimento. Se eu cortar um pedaço dessa corda, estou pegando um pedaço dessa massa e dividindo por esse comprimento. Aí eu terei a intensidade, que é representada por esse U, né? Que vale para todas as cordas do violão. A primeira corda, ela é bem fininha, então ela produz um som agudo, e quanto menor a intensidade dessa corda, maior a velocidade e maior é a frequência também nivelada. Já a corda número 6, no caso essa eu estava falando da corda número 1. Já a corda número 6, ela é mais densa, é mais grossa. O som é mais grave, porque aumenta a intensidade e a velocidade diminui de propagação, e a frequência que eu obtenho é menor também, fazendo o som ficar mais grave. Aí, no caso, aumenta a tração, né? Aumenta a velocidade. Quando a tração ela é aumentada, a velocidade também aumenta. Já quando a intensidade ela diminui, ela aumenta, quando a intensidade aumenta, a velocidade tende a diminuir. Vai passar, Heloísa. Estamos vendo também essa imagem aí, onde nos mostra que a onda ela não transporta matéria.
Como funciona a velocidade num ponto e a velocidade na onda? Veremos agora, passo a passo dessa imagem aí que estamos vendo. A onda, ela não transporta matéria. O ponto A e o ponto B não são deslocados. Vocês, como vocês estão vendo aí nessa primeira linha, eles são pontos fixos, eles não são deslocados. Porque, no caso, como nós vimos, não transporta matéria. E o ponto A e o ponto B são as matérias. Já a onda, ao encontrar o ponto A, joga esse ponto para cima, como na segunda linha, né? Joga o ponto para cima, mas não desloca esse ponto. A onda está indo na direção, né? Na direção da velocidade, mas ele não desloca o ponto, ele continua no mesmo local. Só quem desloca é a onda, até a velocidade. Na direção X, o ponto A está indo na direção Y. Ou seja, a direção X é a velocidade. Está indo para o horizontal. Já a direção, o ponto Y, ela vai para o vertical, ela sobe na vertical. E o movimento do ponto na vertical, no caso, vai para cima. Né? Já na segunda, no caso aí, foi a segunda e a terceira. Já na quarta linha, como vocês estão vendo nessa quarta linha aí, a onda ela vai passar por este ponto, e quando passar na crista, o ponto começa a ser jogado para baixo. O ponto começa a ser jogado para baixo. A onda acabou de encontrar o ponto B. Então, a onda joga o ponto B para cima, ela sobe e desce, mas não transporta o ponto. Continua no mesmo local, o ponto continua no mesmo local que eles estão. Só a onda aqui sobe e desce, sobe e desce. Já no quinto, aí no último, a onda, ela passa por 2 pontos. Eles continuam no mesmo lugar, só que na mesma posição, e a onda continua com sua velocidade pela frente. Então, mesmo que a onda se desloque, né, os pontos continuam no mesmo local e a onda vai de encontro à velocidade. Passa, por favor, Luísa. Como estamos vendo aí, estamos vendo 3 pontos. O ponto fixo, né? O ponto fixo é o pulso, que sofre intervenção de fase. A onda vem, joga a mola, né? A mola para cima. E quando encontra um ponto fixo, encontra uma resistência. E como reação, ela é jogada para baixo. Isso significa uma inversão de fase. Quando tem um ponto fixo, ele vai, aí encontrou o ponto fixo. Então, ele, em vez de ir adiante, ele vai fazer o quê? Ele vai passar por baixo, ou seja, né, vai voltar jogando para baixo. A segunda imagenzinha é quando a onda passa em uma corda mais densa para uma corda menos densa. A mais densa, ela terá uma facilidade em levantar a menos densa. Falamos, então, que a reflexão acontece em um ponto livre. Ela retorna sem inversão de fase. Ela vai e retorna sem inversão de fase. Já a refração, que é a passagem para um outro meio, uma outra velocidade,
não vai existir inversão de fase. Ela foi jogada para cima e assim continua. Na terceira imagem aqui, a corda ela é menos densa. Ela é menos densa. Para já uma corda menos densa para uma mais densa. Ela vai de uma corda menos densa para uma corda mais densa. Encontra uma dificuldade, como se fosse um ponto fixo, como a gente viu na primeira situação. Ela vai encontrar uma dificuldade. Será jogada para baixo, novamente. Então, inverte a fase na reflexão. Mas na refração, mudança meio, mudança de velocidade. Ou seja, vai ter uma mudança de meio, uma mudança de velocidade. O impacto é para cima. E lá continua sem inversão de fase. Então, em toda refração, não terá inversão de fase. Na refração, encontrou resistência, inverte a fase. Né? Vai encontrar uma resistência, ela vai inverter a fase. E não encontrou resistência, não inverte a fase. Ou seja, se ela encontra uma resistência, ela vai inverter a fase. Mas se ela não encontra resistência, ela não inverte a fase. Veremos agora um simulado desse processo. E desde já, muito obrigada.